Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No final da semana passada estive com uma pessoa que no seu local de trabalho tem que ter uma televisão sempre ligada e dava-se o caso de que tinha assistido nesses 2 últimos dias àqueles debates na Assembleia da República do programa do Governo. Quando digo que tinha assistido, não me digo só vi um resumo, não, assistiu aos debates na íntegra. E, portanto, este homem estava já cansado e dizia: "Ó Senhor Padre, isto parece o tambor de uma máquina de lavar roupa. Sempre aquele ruído, sempre aquelas coisas que se vão repetindo uma e outra vez, coisas que outros já disseram antes. Sempre a dar voltas, sempre a dar voltas." Bem, eu de facto fiquei com alguma pena desta pessoa. Também fiquei com alguma pena dos deputados que participaram nesses debates, porque é um trabalho cansativo e meritório, é preciso dizer, e temos de rezar pelas autoridades no nosso país. Mas é certo que as pessoas às vezes ficam um bocadinho cansadas quando ouvem falar de coisas, quando ouvem promessas que depois não se chegam a cumprir. Seja pelo motivo que for, às vezes por um motivo justificado, mas há aquela sensação de que o prometido é devido. É evidente que não quero aqui fazer nenhum juízo político, até porque, como disse, temos todos a obrigação de rezar pelas autoridades que nos governam, independentemente da opinião de cada um. Mas se falo desta conversa que tive com esta pessoa, é porque os evangelhos desta semana também são uma promessa. Uma promessa de Jesus. Ao longo de toda a semana vamos ouvir uma descrição que nos faz São João do discurso do pão da vida, também conhecido desta forma, o discurso da promessa. João, que não chegou a relatar a instituição da Eucaristia propriamente dita na última ceia, porque já tinha sido relatada por outros evangelistas, descreve com muito pormenor estes momentos em que Jesus promete essa Eucaristia numa ocasião em que ninguém entendeu bem o que é que Jesus estava ali a dizer. Conta-nos São João o diálogo de Jesus com aquela multidão que ele tinha ajudado naquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus tinha acabado de dizer que era preciso acreditar nele. Então eles perguntam: e que milagres é que tu fazes? E puseram este exemplo, esta comparação. Olha, no deserto os nossos pais comeram o maná. Como quem diz, atenção que Moisés prometeu que Deus iria tirar aquele povo do Egito e o iria levar à terra prometida e fez um grande milagre no meio do caminho, quer dizer, conseguiu que descesse um pão que veio do céu. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que vem do céu, o meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão que vem do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Então eles disseram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Com certeza que ainda estariam a pensar também naquele pão que devia ter sido um pão de grande qualidade que tinham acabado de comer nessa multiplicação que Jesus fez. Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Que promessa! Que promessa fizeste tu, Senhor, a esta multidão, e tu não mentes, e tu cumpres as tuas promessas. O Senhor refere-se aqui à Eucaristia, e estes homens e estas mulheres ficam a desejar esse pão. Senhor, dá-nos sempre desse pão. A expectativa daquelas pessoas não era assim tão elevada. Por eles, se tivessem o acesso àquele pão da multiplicação feita por Jesus dos pães e dos peixes, todos os dias já seria ótimo, seria uma coisa extraordinária. E, no entanto, Jesus promete muito mais.
Jesus não está ali só para recolher votos, não é? Promete muito mais porque promete a verdade. Diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Será que o Senhor cumpre esta promessa? Numa ocasião, num destes encontros que os últimos papas têm tido com as crianças que vão fazer a sua primeira comunhão e estão ali um bocadinho de diálogo com aquelas crianças, respondendo às suas perguntas, perguntaram ao Papa Bento XVI precisamente isto que Jesus dizia. Diziam, caro Papa, podes explicar-nos o que é que Jesus queria dizer quando disse ao povo que o seguia, eu sou o pão da vida? Eu tenho sempre uma enorme admiração pela capacidade que o Papa Bento XVI e também o Papa Francisco têm para responder à queima-roupa a este tipo de perguntas difíceis, não é? Profundas. O Papa respondeu adaptando-se à linguagem das crianças que tinha diante dele e começou por falar da importância do pão, dizendo que hoje em dia nós comemos muitas coisas diferentes, temos uma cozinha muito rica, muito requintada, com muitos pratos, mas no dia a dia o pão é o fundamento dessa alimentação. E se Jesus diz que se chama o pão da vida, é uma maneira de dizer que é o nosso alimento. E depois explica ao Papa, assim como nós temos necessidade de nos alimentar corporalmente para viver, também o espírito, a alma em nós, a vontade, tem necessidade de se alimentar. Nós, como pessoas, não temos só um corpo, mas também uma alma. Somos seres que pensam com uma vontade, uma inteligência, e devemos alimentar também o espírito, a alma, para que possa amadurecer, para que possa alcançar realmente a sua plenitude. Portanto, se Jesus diz, eu sou o pão da vida, quer dizer que o próprio Jesus é este alimento da nossa alma, do homem interior, do qual temos necessidade, porque também a alma tem que se alimentar. E não bastam as coisas técnicas, ainda que sejam muito importantes. Temos necessidade desta amizade de Deus, que nos ajuda a tomar decisões justas. Temos necessidade de amadurecer humanamente. Por outras palavras, Jesus alimenta-nos para que nos tornemos realmente pessoas maduras e a nossa vida se torne boa. Foi dito para crianças, mas serve-nos realmente também para nós. Tu, Senhor, alimenta-nos porque precisamos de Ti para nos tornarmos pessoas maduras e para que a nossa vida seja boa. E Tu, Jesus, vais-nos transformando à medida que nos alimentamos de Ti. Tu és o pão que nos dá a vida. Como explicava Santo Tomás de Aquino, que esse efeito da Eucaristia, que é, em vez de nós assimilarmos, como fazemos com qualquer outro alimento, que assimilamos o alimento e ele vai-se integrando em nós, digamos assim, aqui é ao contrário. Nós recebemos um alimento e vamos-nos transformando naquele alimento que recebemos. Vamos sendo cada vez mais parecidos a Jesus à medida que nos alimentamos dele. Claro que às vezes há uma sensação de que esta promessa não fica bem cumprida quando olhamos para nós e pensamos que, olha, que nem tudo está bem, que continuamos pecadores, que não somos perfeitos. Lembrava-me daquilo que dizia São José Maria naquele ponto do livro O Caminho. Quantos anos a comungar diariamente? Qualquer outro seria santo, disseste-me, e eu estou sempre na mesma. Meu filho, respondi-te, continua com a comunhão diária e pensa, que seria de mim se não tivesse comungado? Bem que podemos pensar nisto. Que seria de mim, Jesus, se tu não me desses a vida continuamente, mesmo nos momentos em que parece que estou mal e em que podia ir muito melhor? O que seria de mim se tu não estivesses comigo, se tu não me apoiasses? Obrigado, Senhor, porque tu prometeste e cumpriste. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,
anjo da minha guarda, intercedei por mim.